estar aqui It is such a joy to be here with you all e compartilhar daquilo que Deus tem colocado em nosso and coração. sharing in what the Lord has placed on my heart. Rever o pastor Moisés e sua esposa, And to re-see again Pastor Moses and his wife, alguns amigos que aqui estão também, some friends I have Os as obreiros. well of the leaders. e estar aqui para mim It is a joy to be here. é uma condição de existência, It is a condition of existence porque foi para isso que eu fui chamado. because this is what I was called for. Eu entendi I understood que eu nasci para pregar. that I was born to preach. E quando eu entendi isso, And when I understood this, eu procurei a excelência na palavra. I brought to my attention that I must be excellent with the Word of God. Eu procurei me dedicar I sought out being dedicated a gastar tempo, and taking my time porque Bíblia because Bible é o único livro escrito is the only book that was written que não se lê. that you don't read. Bíblia se medita. You meditate on Aleluia. it. Hallelujah. Que quando você medita, And when you meditate, talvez as pessoas, o que é meditar? some people may ask, what is to meditate, Pastor? Meditar, você lê o texto várias vezes. To meditate is to reread the same verse over and over. Porque quando você lê a primeira vez, Because when you read it the first time, talvez você não vai entender nada. maybe you won't understand. Mas na But segunda, on the second, na terceira, on the third, você já vai ver you algo will que você see não viu. something that you did not first na see primeira. at the first time. E aí você vai descobrir And you will understand and detalhes discover que details só o autor that sabe. only the author knows. Eu estou sentindo a presença I de feel the Deus. presence of God here tonight. Por isso eu louvo a Deus por isso. That's why I praise God for this. Muito obrigado, pastor. Thank you, Pastor Moses. Obrigado por ter lembrado da gente. Thank you for remembering me. Trago um abraço da minha família. Minha I esposa não bring you a pôde estar. hug from my wife and my family. She couldn't be here. E eu louvo a Deus por isso. And I praise Muito obrigado. God. Thank you. Abra sua Bíblia, por gentileza. Please open your Bibles with Livro de me Ruth, to Ruth, capítulo de número 3, chapter 3, verso de número 3. verse 3. Somente a parte A do verso 3 Only part A of verse 3 we are going to be reading. será a base para a ministração dessa This noite, will be the basis of our administration here tonight daquilo que Deus tem para falar conosco aqui. for what the Lord has to tell us tonight. Livro de Ruth, capítulo 3, Book verso of 3. Ruth, chapter 3, verse 3. Somente a parte A do verso 3. Only the first part of verse 3. Obrigado. Amém. Amém, querida. Obrigado. Vamos aguardar, alguns irmãos ainda estão procurando. É um texto pequeno, mas você vai ver que ele é rico em detalhes. E tenho certeza que Deus vai falar com você. It is a small text, but it is rich in revelation, and I'm certain the Lord will speak to you tonight. Todos encontraram? Have all encountered. É o livro depois do livro de Juízes. It's after Judges. Para quem ainda não encontrou, In the ou então Old acompanha Testament. pelo telão, You can pelas see telas. on the screens as well if you have not found it Está yet. escrito assim: This is what it is written. lava-te, Pode ir direto. unge-te e veste os teus vestidos. Now do as I tell you. Take a bath and put on perfume and dress in your nicest clothes. Vou falar mais uma vez. Let's repeat once more. Lava-te, Take a bath, unge-te put on perfume, e veste os teus vestidos ou as tuas vestes. dress in your nicest clothes. Amém? Amen. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Bow your head and close your eyes with us. Pai, no nome de Jesus, nós Father, te in the name of louvamos, Jesus, we praise you. te agradecemos, We thank you. te rendemos graças We give you thanks. e glorificamos, ó Deus, We glorify o you, teu nome santo. your holy name. Fala, Deus, conosco Speak with us, Lord, nessa hora, Pai, at this time, de uma God, maneira clara, in a clear de uma form, maneira poderosa, in a powerful form, de uma maneira concisa. in a form that is clear, Consola, then console, exorta exhort, e edifica, and edify. mas fala tudo aquilo But say que everything precisamos that ouvir, must be said, e não o and que we must queremos, hear. We do not, mas que saiamos daqui hoje not what we want, but melhores do que can nós we leave entramos here better off e than how mais we entered, aperfeiçoados com o poder da perfected tua in palavra, the power of your word, pois teu é o reino, because you are o the poder kingdom, the power, e a glória and the glory para todo sempre. forever.
Amém Amen. e amém. Amen. Pode sentar glorificando a Deus. May be seated glorifying the Lord. Irmãos, Brothers, o livro de Ruth possivelmente the book of Ruth, foi escrito pelo profeta Elias. it was written Perdão, by pelo profeta Samuel. the prophet Samuel. Samuel este que Samuel is the one era o juiz da nação, who was the judge of the nation, o profeta da the nação prophet of the nation, e o sacerdote da nação. and the high priest of the nation. Samuel, ele foi Samuel, he went a conexão to connection que tirou that removed o povo de Israel the people of Israel de período obscuro from a period of darkness e colocou o povo de Israel num período de glória, and put the people of Israel in a time of glory, no período da monarquia. in an era of monarchy. Período obscuro este And in these times que a nação de Israel viveu that the people of Israel lived in, logo depois da morte de Josué. soon after the death of Joshua, Quando Moisés when Moses passa a equidade para Josué, passed his leadership to porque Joshua, Josué é discípulo, because Joshua was a disciple, mas Josué comete equívoco. but he makes a great error. Ele não gera discípulo. He doesn't make another E disciple. quando vem o período de juízes, And when it comes to the period of que Judges, quando ele morre, when he dies, Joshua, o povo não tem cabeça na nação. the people don't have the head of the nation on, E right? aí a Bíblia vai dizer And the Bible will tell us que o povo fazia that the people o que dava no coração. did what they wanted in their hearts. E nem sempre é bom fazer o que dá no And that's coração. not always good to lead by your heart. Porque a Bíblia diz que Because eles the Bible faziam says o que era mal aos olhos de Deus. That they did what was evil in the sight of God. Período de 300 anos In the period of 300 de years, sincretismo, without anything de good, apostasia, of apostles, de afastamento, of a distance from God, mesmo Deus tendo levantado even God lifting up homens como Jefté, men like Jephthah, como Sansão, like Samson Baraque, and Barak, mulher como Débora, Deborah. o povo ainda vivia período de sincretismo. The people still lived in dark times. Adoravam a Deus de dia And now e oferecia sacrifícios a demônios à they noite. worshipped God in the daytime and then worshipped Deus devils at decidiu night. And then Levantar, God decided to lift up atender and attend a oração de uma mulher the prayer of a woman na beira do altar. at the end of the altar. Samuel, ele é gerado debaixo de lágrimas. Samuel is generated in the under tears. E Deus sabe interpretar muito bem, And the Lord knows how to aleluia, interpret a very linguagem well das lágrimas. with tears. Eu estou sentindo a graça de Deus. I feel the grace of God here tonight. Deus atende a oração de Ana. God, He answers the prayers of E Anna. aí Samuel Hannah. cresce no templo, And then Samuel, he grows up in time, servindo. serving. E aí se tornou And he became o sacerdote, the high o priest, juiz the judge, e o profeta de uma and the nação. prophet of a nation. E ele começa a escrever do livro de Ruth And he starts to write in the book of Ruth que havia fome na terra. that there was hunger on earth. E eu te pergunto, And I ask como you, pode? how could it be? A terra que Deus separou The land that the Lord had separated para ser adorado to be praised, ter fome. it's in hunger and O famine. que levou What took a nação de Israel the nation of Israel está no lugar certo, into the right place and position, mas tendo escassez na terra. but having scarcity on earth. A Bíblia é livro que responde todos os nossos questionamentos. The Bible responds all of our questions when we ask E it. a Bíblia vai dizer, And the Bible will tell us no livro de Deuteronômio, in the book of no Deuteronomy, livro de Levítico, in the book of que Leviticus, Deus aplica a tua sentença de justiça that God applies His sentence of justice quando há afastamento da palavra, when there's a distance from the word, quando há distanciamento da when there's palavra. distance from the word of E aí God. agora o povo vai And so the people go ser sentenciado por Deus, que é Deus longânimo. and they're sentenced by a God of longevity, Mas a longanimidade de Deus tem limite. but longevity of God has limits, Porque chega momento because we come to a que point Deus vai dando corda, that God will give you mas Ele vai line, segurar ela uma hora. but He will hold on to the rope.
hope. E aí agora o povo vai viver uma escassez, And the people will live in scarcity now porque houve um afastamento because there's been distance from the word. daquilo que é mais precioso, What is most precious, que é a palavra de that is Deus. the word of God. Qual outro motivo, pastor, And what is another motive, pastor? que pode ter fome na That there terra could be famine on earth quando há uma quebra de aliança? when there's a breaking of covenant. Deus não quebra aliança. God does not break covenants. Quem quebra aliança é eu e Who você. breaks covenants is me and you. Você quer ver como que Deus não quebra aliança? You know how God doesn't break covenants? Você já viu quando chove You see when it e quando rains, está sol ao mesmo tempo? when there's sun at the same Você time. vê um arco no You see a céu rainbow in the sky que o mundo chama de arco-íris, that the world calls a rainbow, mas aquilo ali é o arco da aliança. but that is the ark of the Aleluia. covenant. Grave isso, irmãos. Todas as vezes que você vê esse arco, Every time that you see this rainbow, aquilo ali, pastor Moisés, this covenant, aquilo ali é o símbolo that is the symbol da fidelidade of the faithfulness de Deus of God com Noé. with Noah. Você imagina Do you imagine se Deus permanece fiel com quem está morto? if God remained firm Imagina and com quem faithful tá who is vivo. dead? Imagine who is alive. Deus não quebra aliança. God does not break covenants. A Bíblia fala, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, In the book of 2 Samuel chapter 21, que a terra estava em fome por 3 anos. it said that the land was in famine for 3 years. E Davi era o rei nesse tempo. And King David was king. E aí Davi vai questionar Deus. And he questions God. Deus, God, o que é que está acontecendo? what is happening? What's occurring? Não tem nenhum afastamento da There's no palavra, distance from the word. mas a terra está por fome por 3 But we're anos. going through famine for 3 years. Deus respondeu Davi, And God responded to é David. por causa de Saul. It's because of Saul. Saul estava morto. Saul was Está no dead. texto. It's in the text. Saul já era morto. Saul was already dead. E Davi agora está pagando uma And now conta David is now paying que é de Saul. a bill from Saul quê? because Porque quando Josué entrou na terra, olha só when onde eu vou Joshua entered the para land, explicar isso. the text is going to explain this. Ele preservou uma aliança He com o preserved restante a covenant do povo dos amorreus, from the people that already had died. de preservar And he esse preserved povo. this people. E Deus carimbou isso. And God, he fulfilled this. Deus assinou embaixo. God signed under this. Quando Saul é rei, And when Saul was king, Saul quebra essa aliança, Saul breaks this covenant porque o pecado, because sin, a quebra de aliança, the breaking é of covenant, retroativo. it is relatively. Você faz agora You do now e parece que não aconteceu nada. what you do something. Mas o It seems tsunami like tá it se doesn't see armando. nothing, but the E quando você tsunami menos is esperar, coming. And when you least expect it, Ele acontece. it occurs. Deus não quebra aliança, irmão. God does not break covenants. Havia fome na terra There was hunger on earth, e a Bíblia diz que uma família rica, and the Bible says that a rich family, que era a família de Elimeleque, that was the family of Elimelech junto com Noemi, with Noemi, decide decides sair da Terra Santa. to leave from the holy nation, the holy land. Por que que eles decidiram sair da Terra Santa? And why did they decide to do this? Porque existe, grave o que eu vou lhe dizer, Because record what I'm about to tell existem you. 10 mandamentos There na are Bíblia Sagrada 10 commandments in the Bible, the sacred Bible, relacionadas a pessoas pobres. in relation to poor people. E uma delas And one of them é você não omitir o pão is for you to not lack or hold on to the bread quando alguém bate na sua porta. when someone knocks on your door in need. Elimeleque sabia disso. And he knew this. Havia fome na terra. There was hunger on earth. Ele é de uma família rica, He's coming from a rich dono family. de lavoura. And he comes from a E ele, rich family. sabia And que he knew tinha that there que was, compartilhar com quem vinha bater na he sua needed porta. to share who came to his house. Sabe o que ele faz? And you know what he does? Ele prefere quebrar um mandamento da palavra de He Deus. prefers to break a também commandment from diz- God that also says, Isso aqui é específico para this is Israel, specific for Israel. não é para a igreja. It's not for the church. Que não poderia sair da Terra Santa That you could not leave the Holy Land para migrar to migrate para a terra de pagão. to pagan lands. Ele quebra esse mandamento, And he breaks this commandment. desce para Moabe, And he goes to Moab. e quando chega lá, And when he gets there, ele morre. he dies. Tudo isso
And all of this, por causa de um pecado que ele carregava. Amalek did this for the sin that he carried. Sabe qual é o pecado? And you know what the sin was? Mesquinhez. Reap. E para ser mesquinho, And to reap, não precisa nem ter dinheiro. you don't need to have money. Ele quebra mandamento da palavra de Deus, He had greed and he broke the commandment from God. omite And he omits a batida da porta, the knock on the door, desce para Moab, and he goes to Moab. e quando chega em Moab, And when he gets to Moab, ele morre. Amalek dies. Pior do que morrer And worse than to die é ser sepultado em Moab. is to be in the tomb in Moab. Os filhos se casaram com mulheres moabitas They married women that were Moabites, e também morreram. and they also died. E agora Noemi, And now, Naomi, por que eu estou falando de Noemi? why am I talking about Naomi? Porque o autor e eu, lendo o Because texto, the author in me, as I read the text, me faz voltar que tudo agora vai para a vida de Noemi. goes back to all of the life of Naomi. Em 10 anos, irmãos, And in 10 years, eles perderam tudo. they lost everything. Por que motivo? For what motive? Em 10 anos eles perderam tudo. In 10 years, they could lose everything. Faz uma retrospectiva da sua vida. Make a retrospective in your life. Como está a sua vida de 10 anos para cá? How is your life 10 years from now? Or how has been your years 10 Porque years from now? Noemi perdeu tudo em 10 anos, era uma família rica. Naomi lost everything. She was rich Porque houve because afastamento there was distance daquilo from what que é precioso. was precious. Você quer saber como vai estar a sua vida daqui a 10 anos? You want to know how your life is going to be in 10 Você quer saber? years? Levante a mão para receber. Lift up your hand to know if you want to know. É só ouvir o barulho da porta quando alguém bater. You just have to hear the knock on the door when somebody knocks. Aleluia. Hallelujah. Noemi perdeu tudo em 10 anos, pastor. Naomi, she lost everything in 10 years. E aí vai acontecer com ela And what happens to her duas coisas. is two things. Primeiro, First, se manifesta nela it manifests in her um espírito de sabedoria. a spirit of wisdom. Aleluia. Porque sabedoria é um espírito. Because the wisdom is a spirit. Isaías 11:2 Isaiah 11:2. está escrito. It is written. Então vai se manifestar em Noemi And so it will manifest in Naomi um espírito de a sabedoria. spirit of wisdom. Só um pouquinho de paciência nesses 10, 15 minutos A que eu já little vou entrar na patience I ask mensagem. you from 10 to 15 minutes and then I'll enter the message. Se manifesta nela um espírito de sabedoria. A spirit of wisdom happens in her. Qual é a Comes over característica her. And what are these characteristics de uma pessoa sábia? of a wise person? É saber contar os dias. Is to count her days. Por quê? Why? Ela fala com ela. Because she speaks to herself. É tempo de And colheita na tells her terra santa. it is time for harvest in the Holy Land. E aí ela coloca a mão na consciência. And she puts her Que é a mind in segunda her coisa que conscience. acontece com ela. That the second thing that occurs Porque to her, colocar a mão na consciência that she puts her fingers é to você her mind, voltar is for her to go pro back local da onde você teve que cometer o erro. to the location in where Isso se you chama made arrependimento. errors, and that is called E não repentance. existe avivamento na terra And santa, there is no aleluia, revival in the sem Holy você se Land arrepender. without repentance. Come on. Arrependimento é uma virtude. Repentance is a Aleluia. virtue. Arrependimento é uma virtude. Repentance is a virtue. Lembra de Davi? You remember David? Davi cometeu um pecado, David, he committed a sin. premeditou um assassinato, He premeditated a murder. ele adulterou, He was an adulterer. premeditou um assassinato, He murdered someone basically. duplo qualificado, And so he was duly able, e continuou andando de nariz empinado. and he continued to have his nose up as a proud man. Aí Deus chegou para o profeta Natan e falou assim: vá lá e conta uma parábola para Davi. And he went to prophet Nathan, and he said Você sabe o que é uma parábola? a parable to David. A parábola é uma didática, A parable is like an expression. é uma linguagem de metáfora It is a metaphor que o pregador usa that the preacher uses para dizer uma coisa, to say something, mas na verdade está dizendo outra. but he's saying something else through the parable. E a parábola ela tem
uma questão. But the parable has one thing about it. Toda parábola no final ela tem uma pergunta. Every parable has a question at the E end. quem responde a pergunta da And who parábola answers these parables dá a sentença da própria vida. gives a sentence to their own life. Olha o profeta Natan falando para Davi. And the prophet Nathan said this to David. Davi, David, homem tem 100 ovelhas. a man has 100 sheep. Estou falando sobre arrependimento. I'm talking about repentance here. E o outro homem tem uma ovelhinha só. And another man, he has only one sheep. Esse homem que tem 100 This ovelhas man that has 100 sheep tomou essa única ovelhinha deste homem. took the only sheep that the other man had. Davi está ouvindo a And mensagem, David is hearing this mas está achando message, que a mensagem é para o irmão. but he's thinking about Porque something esse é um else. grande defeito. And this was the É great Deus está falando com a gente defect of e David. a gente achar que a God mensagem é will para o speak to us irmãozinho. and we think about he's talking to somebody else. Davi, um homem tem 100 ovelhas e o outro só tem uma. So one man had 100 sheep and another had just one. Esse homem que tem 100 ovelhas This man that had 100 tomou essa única ovelhinha desse took the homem. only sheep that the other man had. Aí veio a pergunta: And then the question came to David. o que nós devemos fazer esse What should homem? we do with this man? Davi achando que a mensagem é para o irmão. David thinking that it was for the other brother, this A message, gente this tem que parable. matar esse homem, a gente We tem need que to kill arrebentar this guy. ele. We need to kill him. A gente tem que esquartejar We ele. need to murder him. Quando ele deu a sentença, When he gave that sentence, veio o poder da revelação. the revelation Você came. sabe qual é o poder da You know what revelação? the power of revelation É is? fazer você enxergar Is to make o que you agora há see pouco você não estava enxergando. what you were blind Esse to. homem And this é man você. is you, David. Sabe o que ele faz? And you know what he does? A virtude dele. His Ó, virtue. Salmo 51. Ele coloca a Psalms cara no 51. pó He puts his hand to the dust e diz: and he says, Deus tem misericórdia God de have mim. mercy of me. Ele se arrependeu. He repented. Não existe avivamento sem arrependimento. There is no revival without repentance. Jesus entrou na casa de Zaqueu. And the Lord entered in the house of Porque Zechariah. a gente tem uma conotação de avivamento We have this que é só pular e rodar. E não é notice só of isso. Porque eu what gosto muito. what we think revival should be, and it's just jumping and hooting and hollering. Avivamento é você ouvir a palavra. Revival is for you to hear Ela the surgir word, efeito dentro de and for você. it to do an E effect quando você in sai you, por aquelas and for you portas, to você live colocar em through those prática. joys and put it in practice. Aleluia! Hallelujah. Jesus entrou na casa de Zaqueu. And so he entered the house. Ele não faz como eu e você não, que vai na casa dos outros comer. He didn't come into just your house to just Ele eat. pregou para Zaqueu. He preached to him. E Zaqueu foi avivado pela He was palavra. revived through the word, Ao ponto de dizer assim, Senhor, to the point of saying, sim, Lord, eu fraudei. if I was a fraud, Eu vou restituir o povo uma vez, I will give back what I stole. 2, 3, 2, 3, 4 vezes. 4 Aí Jesus times disse: more. hoje And entrou today, salvação nesta salvation casa. has entered into your house. Avivamento, irmãos, é Revival você guardar aquilo que você está ouvindo de is Jesus. for you to keep what you hear from the Lord. Porque Jesus está pregando em uma certa feita, And the pastor. Lord is preaching in a manner. No meio do culto, uma mulher se levantou Somebody stood up in the middle of the e service disse assim: and said, bem-aventurado blessed foi o ventre que te gerou is the womb that e o peito que te amamentou. made you and the breast that fed Jesus, you. Jesus parou a mensagem And Jesus, he ended the message e falou para ela: and he told her, bem-aventurados blessed são aqueles que ouvem is as the minhas ones that hear my palavras words e as praticam. and put them in practice. Aleluia! Amen. Noemi, coloca a mão aqui, pastor, Naomi puts her hands na consciência at her head, e se arrepende and she repents de ter vivido 10 anos to have lived 10 years afastado daquilo que é precioso. away from what is precious. E ela sabe que é And she tempo de knows colheita, that it is time for harvest porque a sabedoria está em contar os dias. because wisdom is over her. Ela chega para Ofra, She comes para Ruth to Ruth e diz: o caminho que eu vou trilhar não serve para and vocês, said, the path that I'm going on, it doesn't serve for you. porque voltar para a terra Because to go back to the que land Deus designou para o teu propósito. that God designated Não for é your pra todo purpose mundo. is not for everyone. E qual é a terra santa do teu And propósito? what is the holy land of your purpose? Deus não estabeleceu você aqui. God didn't establish you Aqui here. é a terra santa. This is the holy Aqui nation. é a terra do seu This propósito. is the holy land of E your existem purpose. códigos e leis espirituais para viver aqui. And there are codes Eu and tô sentindo spiritual a laws graça to de Deus. live here.
Então Noemi chega para as duas e diz isso: And olha, so Naomi comes to Ruth and she says, para viver onde eu vou viver, look, to live where I'm about to live, existem códigos e leis there's espirituais. codes and spiritual laws you must abide by. Órfã, que quer dizer And what this means teimosa, is naughty or selfish. fica no meio do caminho. Stay in the middle of your path. Mas Ruth, que quer dizer companheira, But Ruth means company, ela vai manifestar partner. She will manifest algo que agrada o coração de Deus. something that pleases the heart of God. Por quê? Why? Porque Noemi é quem tem a instrução. Because Naomi is who got the instruction. Ruth é uma pagã. Ruth is a pagan. Então o que faz Ruth And so what makes Ruth viver os milagres? live the miracles? Porque ela manifesta algo que agrada a Deus. Because she manifests something that pleases Ela God. manifesta a fé. She manifests faith. Ela não tem a instrução que Noemi She did tem, not receive the instruction Naomi received. mas ela tem algo que vai deixar ela no mesmo alinhamento de Noemi. But she has something that will keep her in the same alignment with Que é a Naomi. fé. That is faith. E como que ela manifesta a And fé? how does she manifest her O faith? teu Deus é o meu Deus. Your God is my O God. teu povo é meu povo. Your people are my people. Onde você colocar a Where cabeça you ali, eu vou go, colocar. I will go as well. Ela vai manifestar a fé She will manifest her faith que deixou ela na mesma linha that lined her de Noemi. with Naomi. E o que é a fé? And what is faith? A fé é você crer sem entender. Faith is you believing without understanding. Porque tem gente que quer entender primeiro para depois Because people acreditar. want to understand first and then believe. Mas Ruth não. But not Ruth. Ela acredita Ruth understood sem entender. or believed without E understanding. essa é a fé que Deus está And this is procurando the aqui. faith that the Lord is searching A fé tonight. que não The questiona, faith that does not a question. fé que não The critica, faith does not a fé que não doubt, entende, the faith that mas does uma not fé que understand, obedece. And the faith that Aleluia. obeys. Obedece quem? Obeys who? Quem tem a instrução. Who has instruction. Ela parte do caminho, She comes from her path, vai para a Terra Santa. goes to the Holy Land. E quando chega na Terra Santa, And when she gets there, por ela obedecer for obeying quem tem a instrução, who has instruction, as portas se abrem doors open e os milagres and acontecem. miracles occur. Ó, quando chegou na Terra Santa, And when she pastora, got there, ela chega para Noemi e diz assim: she said to Naomi, Noemi, eu vou I am após os ceifeiros. going to the harvesters or the planters, the sowers. Grave o que eu vou lhe dizer. Record what I'm about to tell you. A Bíblia ensina The Bible teaches us no livro de Levítico that in the book of que Leviticus, existem 4 classes de pessoas there are 4 classes of people perigosíssimas. that are dangerous. Quem são elas? And what are these people? O pobre, The poor, a viúva, the widow, o órfão the orphan, e o estrangeiro. and the strange people. Tudo que você faz para essas pessoas What you do for these people, no mundo espiritual multiplica por 7. in the spiritual realm, it multiplies by 7. Se você der um tapa em uma delas, If you slap one Deus of vai them, levantar 7 para te dar um I'm going to tapa. lift up 7 to Mas se give you você another. estender a mão para But uma if you delas, extend your hands Deus to vai one of levantar 7 pessoas para estender a mão para você 7 também. people will rise up to extend their hands to Olha o que you. acontece com Ruth. Look at what happens to Ruth. Sem conhecer a Terra Santa, Without knowing the Holy Land, ela sabe que precisa trazer mantimento para dentro de casa. she knew that she needed to bring things into her home. Então ela diz para Noemi: And so she told Naomi, eu vou na lavoura I'm going to go após os where the ceifeiros. sowers are. Quando ela chega no campo And when she gets to the camp, the field, e ela começa a pegar as espigas que caem, and she starts ceifeiros. to harvest Por quê? wheat, porque quando o ceifeiro, pastor, because está na lavoura when the sower is there fazendo a colheita, in the field collecting his quando harvest, ele pega o fecho when he grabs his wheat e caminha para and he ele, walks and carries it, a espiga que cai no the chão, wheats that fall on the floor, ele não pode voltar para they buscar, cannot go back to grab porque ele sabe que tem dono. because he knows there is an owner. E quem é o dono? And who is the owner? O órfão, The orphan, a viúva, the widow, o estrangeiro the strange, the e o immigrants, necessitado. and the necessity of the people that are in necessity. Vou falar de novo. I'm going to say it again.
quando ele faz a colheita, when he collects his que ele pega o harvest, fecho he grabs his e wheat corre para a eira, and he runs back. aquilo que se cai, And ele what sabe que não falls pode to the pegar, ground, he knows that he can't pick back up porque ele sabe que tem dono. because he knows there's an owner. E Ruth está vindo atrás. And Ruth is coming after E him. quem é Ruth? And who is Ruth? Ruth é viúva, She's a widow necessitada that is going through necessity, poor, e estrangeira. and she is an immigrant. Ela está no campo. She's in Então the ela tem field. legitimidade, ela And so tem she legalidade no que está fazendo. She has legality to what she's doing. Está ali, ó, pegando o que se cai no chão, And a so she's migalha. collecting what is left over, what is fallen. E aí a Bíblia diz And the Bible says que o dono da lavoura observou ela. that the owner of the Eu field quero dizer observed para alguém her. que está aqui nessa And I noite want que to o dono tell da someone lavoura here está te tonight that observando. when the owner is watching, Ele sabe como você se he comporta. knows how you move. Havia centenas de pessoas, There pastor, were people, hundreds of people na lavoura fazendo o que Ruth está that fazendo. did what Ruth did. Mas a Bíblia diz que o dono da But the lavoura Bible said observou that só the owner ela. observed her. Por que motivo? For what motive? O que eu vou falar para você agora é revelação. I'll reveal this to you now. Você sabe que naqueles dias não se usava calça. Calça in those de days, 100 anos para cá. They didn't wear pants. Mas se usava saia, They wore skirts, vestido. dresses. Então, quem está pegando a migalha que cai no chão So who is picking up the leftovers that's fallen são pessoas are necessitadas. people that are going through necessity. E por causa da And necessidade, because of their necessity, elas pegavam a migalha de qualquer jeito, they're grabbing their leftovers however they can, expondo a intimidade. exposing their intimacy. Ruth não. Not Ruth. Ela é necessitada, Ruth is going through necessity, mas ela tem dignidade na hora de but pegar a she has a migalha. dignity in how she picks up the Eu estou falando para leftovers. alguém aqui And I'm telling que someone por causa here da necessidade, that because of você vive necessity, expondo a sua intimidade para todo you mundo. expose your E intimacy Deus for está falando everybody. com alguém aqui, And para God de is expor telling a sua you, stop intimidade. exposing Tenha your postura, intimacy. tenha Have dignidade. posture, have dignity. Porque quem expõe a intimidade por causa da Who necessidade exposes their intimacy because of já necessity perdeu o pudor. already lost. E você não pode cobrar dignidade And you cannot de quem já perdeu o pudor. ask for dignity for somebody who doesn't have one. Ruth vinha com postura, com dignidade. Ruth came with posture, with Era dignity. necessitada, She had necessity, abaixava com but dignidade. she still lowered with dignity. E o dono da lavoura observou And the isso. owner observed this Tinha of her. centenas de pessoas lá. There was hundreds of people Ele viu there. que ela era diferente. And he knew that she was E aí different. sabe o que ele faz? And you know what he does? Ele chama os cefeiros He brings the sowers, the harvesters, e fala assim para eles: and he deixa, calls to them and says, de propósito ele fala, on purpose he says, deixa as espigas maiores caírem. let the bigger wheats fall. Eu estou falando em parábolas e quem tem ouvidos para ouvir, There was ouça. somebody hearing me Eu estou tonight. falando que por causa da postura, I'm saying that por causa da because of your dignidade, posture, because Deus of vai your colocar dignity, espigas maiores na He's sua gonna put mão. greater wheats in your hand. Shuri. Alabandara calabarauás. Ele, deixa as espigas maiores Let caírem. the bigger wheat fall. Ela chega em casa agora, presta atenção. And so she gets home now, pay attention here. E chega para Noemi e diz And aí, she Noemi. gets to Naomi and she says, Noemi foi dona de lavoura. Naomi, she was a harvester herself. E então ela sabe o que está And so acontecendo. she knows what's happening. Quando ela vê que Ruth chegou com When espigas she maiores sees em casa, Ruth carrying these big wheat, olha o que ela diz para Ruth: this is what she says to Ruth. volta lá e agradece. Go back and thank them. Sabe por quê? You know why? Porque existem bênçãos Because they are blessings para mim e para a sua for vida, me and for your que é life totalmente relacionada à gratidão. that are totally E a relational to pergunta é: gratitude. você And é the grato às question is, pessoas que estendem a mão para are you você? grateful for the people that extend their hands to you? Porque a gratidão Because gratitude é uma linguagem is a que o language murmurador nunca vai entender. that a complainer will never understand. Eu estou sentindo a presença de Deus. I feel the presence of God here tonight. Seja grato. Be grateful. Seja grato às pessoas que te Be ajudam. grateful for the Seja people that grato às pessoas actually que estendem a mão help para you, você. that extend their hands to you. Aleluia. Noemi
Noemi. Por isso que é bom. Porque quem é Noemi? Noemi Who is Naomi? Naomi é a mentora de Ruth. was Ruth's mentor, Por isso que é basically. bom você ter um pastor. And so that's good that you have a Por isso que é pastor. bom você ter uma It's pastora. good that you have a Porque elas vão pastor. direcionar você ao caminho certo. Because they will guide you Aquilo in que the você right tem que path. fazer na hora da luta, Teach na hora you da what you have to do in dificuldade. a time of trial. Ela chegou em casa com as espigas grandes. And so Ruth gets home with these big ela disse wheat, assim, and she says, volta lá e agradece. Naomi responds, go back and thank them. Quando ela voltou para agradecer, When she olha goes back to thank o them, que aconteceu. what happens? O dono da lavoura chegou e falou assim, The owner dá água para ela of também. the field said, go and give her water too. Água pra gente aqui tem um monte de garrafinha ali, There's a né? lot of water bottles right Naqueles there. dias. In those days, Água era preço de ouro. water was the price of gold. E a água que ela recebe And the water that she era do received pote dos ceifeiros, está na Bíblia. was from the pot of the harvesters. Porque ela já estava, mesmo pegando migalha, So she was already picking up kind mas of a the postura leftovers. dela é de quem está em outro But her nível. posture was the one as Você somebody pode in a ser new pequeno level. hoje, You can be mas tem small postura today, de quem é but grande. you have a posture who is great and grand. Aleluia. Tem atitude de quem é grande. Have an attitude of who is great in the kingdom. Aleluia. Hallelujah. Quando ela chega em casa agora com espiga grande When she gets home e com pote de água, with a pot of water and these Noemi big wheat, disse, Naomi says, aí tem. there it is. Noemi para ela, segue a orientação que eu vou te dar. Naomi says, follow the instructions I'm about to E give agora you. que eu vou entrar no texto. And now I'm going to get the text Agora que a for real. mensagem fica boa. Now the message will start to be A good. orientação de Noemi. Look at what Naomi says. Lava-te, Wash yourself, unge-te put on perfume, e veste a sua melhor and roupa. dress your nicest Eu vou clothes. falar em parábolas I'm e gonna você que speak tem in ouvido, parable. You who ouça. have ears, listen. Aleluia. A Hallelujah. melhor roupa nem sempre é a mais Your glamurosa, best tá? clothes is not just the newer ones. Aleluia. Hallelujah. Lava-te, Wash yourself, unge-te put on e perfume, veste a sua melhor and dress roupa. your nicest clothes. Grava aqui, esse lava-te aqui This bathe yourself não é porque ela estava is suja, not because she was dirty porque ela estava or fedendo. because she was smelly. Isso aqui era um ato This was an act que quando você precisava de uma porta aberta, that when you need an open você fazia um door, ritual. you would do a ritual. E que ritual é And esse? what ritual is this, E é para Pastor? um tanque de água virgem It is to bathe yourself in virgin water, que era canalizada essa água da chuva. which was channeled through rainwater. Se lavava, And she would wash herself, o óleo da unção and the oil of anointing era de uma árvore chamada oliveira, was from a tree called the olive tree. que essa árvore And this tree é a única árvore is the only tree que não se poderia colocar no altar para ser queimada. that you could not put on the altar to burn. Sabe por quê? Do you know why? Porque a oliveira Because the olive tree, já servia no altar com seus frutos. olives already served on the altar as fruits. E não se pode queimar a árvore que dá And you fruto. cannot burn trees that bear Quem tem fruit. ouvidos para ouvir, ouça, viu? If you have ears, listen. Se for para Jesus, pode ser mais If it's for forte. Jesus, you can be stronger. Não se pode queimar a árvore que dá fruto. You can't burn trees that E bear que óleo da fruit. unção é esse? And Como what é que kind of fazia? olive oil of anointing is this? Por isso que esse ritual levava 3 dias. This ritual took 3 days Porque ela se banhava, because she would bathe herself. tinha que pegar o fruto da She would oliveira, grab the olive from the olive tree que não era o fruto da parte mais baixa da oliveira, that was the fruit of the tree. era o fruto da parte mais alta. It was fruit from the tree on the highest top of it. Por quê? Why? Porque eles entendiam Because they understood. que exigia mais esforço do caule Because there was more force para mandar os nutrientes para or aquele more fruto. efforts to grab hold of those fruits that are on the tippity top. Porque para servir no altar tem que ter sacrifício. Because to serve on the altar there must be Para servir no altar tem que ter esforço. there must be effort. Jesus disse que o reino de Deus é The tomado à Lord força. said that the kingdom É of para God quem is é macho, taken by para quem é force. forte, Who is é para strong? quem tem a casa firmada na It's rocha. who has their feet firm on the chief cornerstone. Come on, Jesus. Pegava esse fruto, They would grab these fruits, jogava na prensa they would throw it in the e pruning, depois ela se ungia. and then she would anoint herself. Depois desse ritual, And after this ritual, ela pegava a melhor veste she would grab her best clothes para poder entrar na presença de to enter alguém into the presence of someone para uma causa For a ou alguma cause. sentença. or for a sentence.
Essa orientação de Noemi This is the instruction of Naomi. salvou Saving. a nação de Israel Saved the nation of Israel 600 anos depois, 600 years after. quando um homem endemoniado, When a demon-possessed man, Amã, queria exterminar o povo judeu. wanted to kill the people of Israel. E quando Mardoqueu tomou conhecimento, And what happened here, he noticed something. quem é Mardoqueu? Mardoqueu é orientador de Esther. Who is Malachel? He is the one that oriented Esther. Chegou para Esther He went to Esther e falou: Esther, and he said, segue a orientação que eu vou te dar. Mordecai said, follow these instructions. Lava-te, Wash yourself, unge-te, anoint yourself, veste as suas melhores roupas. dress your nicest clothes. Quantos dias esse ritual? And how many was this ritual in days? 3 dias. 3 days. 3 dias de jejum. 3 days of fasting. Porque quando vai fazer o jejum, você Because tem que when fazer you esse do ritual. fasting, you need to do this ritual. Jesus diz em Mateus Jesus said this 6,17: in Matthew 16. quando for fazer o jejum, lava-te e unge-te. When are you to anoint yourself, you must Aleluia. wash yourself and Então anoint yourself. esses 3 dias aqui And so these 3 days, é o dia que Esther it was the day that se Esther preparou prepared para herself entrar na presença do to enter rei. into the presence of the Porque king. a mensagem é essa: Because the message is lava-te, this: wash yourself, unge-te, anoint yourself, veste a melhor put on your roupa. best Porque clothes. quando você entrar na presença Because do when you rei, enter into the a presence of the porta king, vai the abrir. door will open. Eu estou pregando para quem tem uma porta fechada Because aqui hoje. I'm preaching tonight for people that E have Deus está closed te dando a doors. direção And aqui. the Lord is giving you Lava-te, direction. Wash yourself, unge-te, anoint veste a yourself, melhor put roupa. on your best Que quando clothes. você entrar por essa Because when porta, you are entering ela the vai doors, abrir. they're going to open before you. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Oh, glória. Ha. Noemi orientou Ruth. Naomi, she gave Ruth instructions. Lava-te, unge, veste a melhor roupa. Wash yourself, anoint yourself, and put on your best clothes. E vá lá na era, que hoje é dia da contagem. And go there back to the field because they're going to count Que today. contagem é essa? What is this counting that they did? Boaz, ó, tá lá contando a colheita Boaz, he was counting the harvest para entregar a primícia, viu? to give it, Aleluia. to give the first fruits of the harvest. Ruth chega lá de madrugada à noite. And so Ruth gets there at dawn, at night. Deita She lays down com os pés nas costas dele. with her feet on his back. E alguém falou, pastor, mas parece contraditório. O senhor falou que ela era uma mulher digna. Pastor, didn't you say she was a woman E of continue dignity? dizendo. And she is. Porque esse ato de deitar lá e colocar os pés nas costas Because this act of her laying down and putting É her feet pedido against de his back, redenção. it is a ask for redemption. é pedido de redenção, de resgatamento. From saving, of redemption. Por isso que é bom você conhecer a cultura. That's why you must know culture. Porque as viúvas daqueles dias, Because the widows in those days, quando não tinha um resgatador, when there was no one to redeem, elas viravam prostitutas. she would become a prostitute. Por isso que no texto, pastor, That's why in the text it Boaz says, chega para o ceifeiro e diz assim: não Boaz toque comes to the nela. harvesters and says, Não toque nela. do not touch her. Porque era hábito, era normal Because it was a habit. uma mulher chegar no campo de A lavoura woman to come to the e field ser abusada. and be abused. Com Ruth não foi assim. But with Ruth that didn't Então occur. quando ela chega na eira And so when she e gets coloca there os pés nas costas, and she puts her feet ela against Boaz's ela back, está fazendo um pedido de resgate. she's asking for redemption, a Aleluia. redeemer. Louvado seja o nome do Senhor. Glory be given to the name of God. Porque pé na Bíblia Because feet in the Bible está falando de is santidade. talking about sanctification. Toda vez que você vê uma leitura e está falando de pé, When you see a scripture and it's talking about pair of está feet, falando de they're santidade. talking about sanctification, holiness. Olha Jesus em João 13. Look in John 3. Na última 13. ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. In the Last Supper, he washes the feet of his disciples, Jesus. Se você ler o texto, And if you read the text, Jesus diz que eles estão limpos, senão o pé. Jesus said that they are washed. Por quê? Why? Porque para andar com Jesus, Because to walk with Jesus, tem que andar em santidade. you need to walk in holiness. E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. And so he starts to wash the feet of his disciples. Lava de um, And he washes de one, dois,
2, de 3, 3, 4, 5, 4, 6. 5, 6. Mas quando chega no de Pedro, But when he gets to Pedro Peter, disse para ele: o meu tu não lava. Peter was like, you can't wash my feet. Aí Jesus disse para ele: não lava, And Jesus says, oh yeah? não tem parte comigo. If I don't wash it, you don't have part Porque with me. para ter parte com Jesus, Because to participate in the tem que andar move em of santidade. Jesus, you need to walk in holiness. aleluia, tem que andar em santidade, You need to walk in holiness. aleluia. Aí Jesus diz assim: ó, And so Jesus said, vós you estáis limpos are washed pela minha by palavra. my words. Peraí, quer dizer que a palavra limpa Wait, tudo, so the word cleans everything? só não limpa o pé. It just doesn't clean your feet. Porque o pé você se suja hoje, Because your feet, e if Deus you te dá a get it dirty, oportunidade de você vir God aqui e gives you lavar ele de the novo. opportunity to clean Só que them você precisa again. ser corajoso You para need to fazer clean, isso. but you need to be Você lava courageous hoje, to get them mas quando clean. chega lá fora você suja. When you E get deixa de them clean, you hipocrisia get que them suja dirty mesmo. out there. Mas Deus te dá a oportunidade para você God gives you the lavar. opportunity again to cleanse them Por isso once que ele diz: more. deixa eu lavar os pés. And that's why it says he must Porque vocês clean não your têm feet. força para lavar. Because you don't have Mas the quem está strength aqui to tem. clean it. But who is here does. Alabadara calabarauás. Pé representa a santidade. Ó, João vê Jesus glorificado. John sees the Lord glorified. Os seus cabelos são alvos como a lã. His hair white as a wool. Dos seus olhos são como chama de His fogo. eyes fiery flame. Da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. In his mouth a sword of A sua two-sided roupa sword. vestido de linho fino He is salpicado de on sangue. linens dripped in Olha o blood. texto, olha o texto. And look E o- at the text. E os seus pés, And his feet como latão reluzente. were like, Olha o texto. Caí como morto. he fell like a dead man, Ele John. morre. He fell like a Porque dead ninguém pode man. ver a santidade de Deus e viver. Nobody can see the Você true pode ver o poder de Deus e holiness of viver. God and Você live. pode ver a glória de You Deus can e see the viver. glory of Mas God and ninguém live, but no one pode ver a santidade, can see the de true Deus holy e viver. form Ninguém. of God without dying. Isaías está entrando no templo The prophet Isaiah, he entered into the temple com a vida arrebentada. with his life broken. Que Uzias morreu The king had died, e ele era um profeta que tinha acesso ao palácio. and he had access. He was the high priest that had access to the palace. Grifo meu. And pay attention. Entrou no templo para entregar os pontos. He entered into the temple, Fala: pastor, and pastor, eu vou dar um tempo. I'm going to give some Tá aqui minha time. carteirinha. Here is my membership negócio de ser card, pastor. profeta, This por thing enquanto não dá. of being a prophet, I don't want no parts. Eu estou vivendo um luto, I'm living in a fight. mas mesmo com esse sentimento, But even with these feelings, ele foi para a casa de Deus. he went to the house of God. E dentro da casa de Deus, And in the house of ele God, teve a maior experiência da he vida had his dele. greatest experience in his Porque é life. aqui que Deus vai fazer Because você this ter is where experiência the com Lord ele. will have experiences with you. Ele bota o pé no templo, grava o que eu estou lhe And when dizendo. he puts his feet in the temple, Deus se manifesta para ele. God manifests himself. Ele tem um arrebatamento dos And he sentidos. is raptured in Aleluia. such a way. O povo está entrando na igreja People are entering the house of e ele está God. aqui, ó. And they're marching. He's marching. E Deus mostrando para ele And God showing him. o Senhor assentado The Lord is seated sobre um alto e sublime trono. on the high throne. Aleluia. Hallelujah. Ele vendo serafins He's seeing seraphims voando com 6 asas. flying with 6 wings. Com 2 cobriu o rosto, 2 covering their face, com 2 voavam 2 they flew, e com 2 and 2 they cobria covered their a santidade. feet, their holiness. Come Porque on. ninguém pode ver a santidade Because de Deus no e one viver. can see the Ninguém. holiness of God. Então quando ela bota o pé And so que when she representa a santidade, puts her feet that represent ela holiness está on fazendo um Boaz's pedido de back, redenção, she's asking for a redeemer. pedido de resgate. She's asking for someone to Porque a redeem autoridade her. também está pelo pé. Because what was happening is, Porque quando se tem santidade, você tem autoridade. when you have holiness, you Você tem have legalidade. you have Por isso que legality. Jesus diz: You have te darei authority. poder para pisar, ó. And Jesus says that you Serpente, have escorpião. power to step on Mas serpent tem que estar heads. com a vida no altar. But you have to have your life on the altar. Aonde colocar o pé, eu vou te dar por herança, não é isso? Wherever you place your feet, I will give Mas to não you. tem santidade, vai But you ganhar have o quê? no holiness. How can you gather it? Tem que andar alinhado You need to walk in com aquilo que alignment Deus tem. of what the Lord has.
Adão no jardim, Adam in the garden. andando no jardim, He walked in the garden. a autoridade está com ele, He had all authority, dando nome para crustáceo, dando nome para bicho, dando nome giving para the names peixe. to all of the things that the Lord had given him authority over. E Satanás fez de tudo para tirar essa autoridade. And Satan did everything he could to remove this authority. E tirou. And he did. He Tirou succeeded. tanto He did. que quando ele cai, So much that when man falls, a terra deu sinal. the earth gave a sign. Brotou espinho There was e erva daninha da terra. thorns now on Sabe earth. por quê? That, Porque mudou de dono. you know why? Because the owner has now shifted. Wow. Mudou de dono. The owner has now been shifted. It changed. E aí, Jesus apareceu. And Jesus showed up. E Satanás fez de tudo para poder tirar Jesus do And propósito. Satan did everything he could to remove Jesus from his Fez de purpose. tudo. He did everything. Primeiro, First, que quando Jesus sai do deserto, that when he went to the que desert entrou na sinagoga and he went into the e que synagogue se revelou para aquele povo, and he revealed himself to those falando people, do livro do profeta Isaías 61, talking about Isaiah 61, quando deram oportunidade para ele, when they gave him the opportunity, tentaram jogar Jesus do precipício, they tried to throw Jesus tentaram matar Jesus, against the wall and kill him. tentaram matar Jesus quando era They criança, tried to kill him quando when he was a nascimento. child in birth. E na última instância And de in the Satanás, last moment, foi na Fortaleza Antônia, pastor. it was in the Garden of Gethsemane Jesus está aqui na Fortaleza Antônia de joelho, that Jesus is bowed abraçado no down tronco. and he is hugging this rock. E o soldado, aquilo ali não é uma ação normal. Aquilo ali foi o capeta manifestando naquele soldado. And the soldier that came to grab him, Chicoteando Jesus o tempo todo. that was hitting Jesus. Para quê? Why was he Para hitting Jesus him? entregar os pontos ali. So that Jesus could give his card back Só up por to ele the está Lord fazendo essa? and give up. Porque essa é a última instância. And what he was doing Porque Satanás está vendo o que eu e você não vê. was trying to make him give up, because Que do Satan lado de sees what Jesus me and you cannot see. Tem miríades de anjo. Because Aleluia. beside the Lord Esperando só uma has ordem de legions of comando. angels just waiting for Esperando one só uma command, ordem de just comando. waiting for Mas o one command. propósito é maior But que a the purpose is circunstância. greater than the O circumstance. propósito é maior que a The purpose is circunstância. greater than any circumstance. Ele aguenta, ele aguenta. He does not give up. Alabadarachebe cai. Aleluia. Satanás sabe. Satan Viu que ele knows aguentou ali porque o propósito é maior. why he held on there, because the purpose is greater. Pegaram uma coroa de espinho. They gave him a Aleluia. crown of thorns. E o que é o espinho? And what is thorns? Símbolo do pecado. Symbol of sin. Por quê? Why? É o símbolo que brotou da terra Because quando it was trocou the de dono. sign that came to earth in the garden once sin had been committed. Você sabia que quando dois príncipes lutam, You know, when two princes fight, quem perde tem que entregar o despojo? who loses needs to give their life. Então pegaram a coroa. And so they grabbed his crown. Aleluia, aquilo é muito profético. This is very prophetic. Colocou a coroa na cabeça de Jesus. He put the crown over the head E of Satanás está Jesus. declarando no mundo And espiritual: Satan was declaring, eu perdi. I lost. Wow. E a gente chorando. And we're crying. E Jesus tomando o reino de volta. And Jesus is taking back the kingdom. Aleluia. Aleluia. O homem da mão furada está aqui no nosso meio. He is here, the man with sorrows. O homem da mão furada está aqui no The nosso meio. man with holes in his palms is in our midst here tonight. Oh, Jesus! Boaz chegou para Ruth Naomi called Ruth, e falou: or Boaz called Ruth rather. eu vou procurar os anciãos da He cidade said, I'm going to call the elders of the city amanhã de manhã, tomorrow morning, porque quem é digno because who is worthy vai atrair dignidade. is going to attract dignity. Pessoas de mau caráter vai atrair pessoas de mau caráter para People with bad character are going to attract people with bad porque character, o Espírito testifica. because your spirit testifies. Por isso que é bom você andar com quem é de Deus. That's why you must walk with people who are people of God. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Ele fala assim: And he says this to Ruth. eu vou na cidade procurar os anciãos I'm going to go to the cities and I'm going to find some para elders. saber. Ele podia se aproveitar dela, não podia? Because he could have
Mas ele é digno. took advantage of her, but he was a man of dignity. Se eu tenho direito If I have the right para resgatar você, to redeem you, sabe por quê? you know why? De tudo que eu falei aqui, grava o que eu vou lhe From dizer everything I agora. said here, record this in your mind. A vida com Deus A life with God é dotada is adopted de direitos of rights e de deveres. and of ownership Não fica achando que você vai ter direito or rules. Don't think sem that cumprir you os deveres. have any ownership of anything without completing any of the prerequisites. Boaz chegou para os anciãos And so Naomi came e to os the anciãos elders. falou: existe um parente próximo seu na tua frente, There's a family member that is ahead of you. chamado Tov. Maniktov. Tov quer dizer bom. That means good, that name. Quando ele soube que tinha que resgatar Ruth, And when he knew that he was going to redeem mas tinha que Ruth, comprar as he had terras to que era de redeem Noemi, He found out that he had to buy the land from Naomi. ele queria ter direito, Wanted to have ownership, mas não queria cumprir com o dever. but he did not want to fulfill his commitment. Preferiu abrir mão. He wanted to open hand of it. Quando ele abriu mão, When he gave up, Boaz, com toda a legalidade, Boaz, now in all legality, restaurou as terras de he Noemi, restored resgatou land of Ruth. Naomi and redeemed E Ruth. olha, sabe quem é Ruth? And you know who Ruth is? É a única moabita Ruth is the only que está Moabite dentro da genealogia that do is in the nosso Messias genealogy of Salvador. our Messiah, Jesus Christ. Sabe quem é Ruth? And you know who Ruth is? Bisavó She is the do great-grandmother rei Davi. of the King David. Sabe por que tanta luta? And you know why there's so much battle? Porque o que vai vir depois de você Because what is coming after é algo you grande. is something great. É algo que vai eternizar a It's tua something that linha. is going to É algo que vai eternalize eternizar a tua everything. família. It's going to É algo que vai eternalize your eternizar no family. reino de It's going Deus. to eternalize O que the você vai kingdom of gerar God. depois de você é What algo you are grande. going to generate after Por isso you is tanta going to be luta. great. Por isso tanta That's why prova. the fight is so grand and the battles are so Se coloca much. de pé em nome de Stand Jesus. with me here tonight. Aleluia! O título dessa mensagem é redenção. This word here tonight is about redemption. Porque para você reconhecer um redentor, Because to understand the Redeemer você precisa se arrepender. and recognize the Redeemer, you must repent. Você sabe que a salvação, You know, salvation ela independe de religião, is independent of religion, de placa, of de Plaques. denominação. of denominations. Deus não é evangélico. God is not evangelical. Deus não é judeu. He is not Jewish. Deus não é muçulmano. He is not Muslim. Sabe o que Deus é? You know what God is? Deus é Deus. God is God. E Ele está acima de todas And He as is coisas. over everything and everyone. Se você chegar para um muçulmano e For you dizer to que get to você a é Muslim salvo, and say you're saved, ele escandaliza. they are enraged Porque ele acha que a salvação é para ele. because salvation is only for him, he thinks. Se você chegar para um judeu e If dizer you que come você to é a Jewish salvo, man and you say that you're saved, ele escandaliza também. they are also Porque enraged. ele acha que a salvação They é só think dele. salvation is solely for them. Você imagina Imagine um homem, pastor, a man que roubou, who stole, matou, killed. a sociedade não acreditava nele, Society did not believe in him, a família, family, e nem ele mesmo acreditava and not nele. even himself. Chegou no último dia de vida, Came to his last day on earth ouviu uma voz que dizia: and heard the voice that said, ainda hoje even today, estarás comigo you will be with me no paraíso. in paradise. Quem explica isso? How can you explain this? É esse Deus que eu estou pregando para This is você. the God that I'm preaching for you tonight. Talvez tem coisas na minha e na sua vida que Maybe there precisa are things in your life that ser colocada no altar, must be put on the altar porque o Redentor está aqui. because the Redeemer is actually here Hoje é now. noite de mudar essa Tonight is the história. night to change. Hoje é noite de mudar essa circunstância. E eu vim lhe dizer, o propósito é maior que tudo isso. The purpose is O for this. propósito que Deus tem é maior que tudo Purpose that isso. God has is greater Eu than queria this. convidar você a sair do I seu lugar. wanted you to leave your Eu quero spot. abençoar a tua vida. I Eu want quero to bless declarar your algo life. sobre Come você. forward. Quero declarar algo novo I want sobre a to sua give you casa, something new sobre o seu ministério, over sobre a your sua ministry, saúde, over your sobre o health, seu trabalho. over your Sai work. do seu lugar em nome de Jesus.